Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais, digamos, bizarros e muitas vezes pulados da Bíblia, Gênesis 38. É uma história que, olha, é cheia de escândalo, de falhas morais, mas o incrível é que, escondida no meio dessa confusão toda, tem uma narrativa poderosa de redenção que simplesmente muda tudo que vem depois. Vamos nessa? A primeira coisa que todo mundo se pergunta é: por que isso está aqui? A gente acabou de ver o José ser vendido como escravo pelos irmãos. Sabe, uma trama cheia de drama, de suspense. E aí, de repente, pá! O foco muda completamente pro irmão dele, o Judá. Mas olha, essa interrupção brusca não é um acidente, não. Ela está aí por um motivo muito específico, preparando o terreno para algo muito, muito maior. Então, para a gente entender essa história, o primeiro passo é olhar de perto para a queda do Judá. E tudo começa com uma decisão dele de se separar, e não só da família, mas dos princípios que definiam quem eles eram. O texto diz que Judá se apartou de seus irmãos. E isso foi muito mais do que só uma mudança de endereço para a cidade cananeia de Adulão. Foi um rompimento espiritual. Ele se casa com uma mulher cananeia, o que era exatamente o contrário do que a família dele fazia para preservar a aliança. Essa assimilação cultural colocou toda a linhagem prometida em risco. Ok, agora para entender a confusão que está prestes a acontecer, a gente precisa conhecer um costume antigo que é crucial aqui, o casamento levirato. A lei era basicamente assim: se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele tinha a obrigação de se casar com a viúva. Para quê? Para gerar um herdeiro que continuaria o nome e a herança da família do falecido. E isso não era um favor, não. Era uma obrigação social e familiar profundíssima. E é aqui que as coisas começam a desandar, e bem rápido. Judá casa seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. Mas o era tão perverso que Deus o fulmina. Seguindo o costume do levirato, Judá manda seu segundo filho, Onã, cumprir o dever. Onã até concorda, mas, por puro egoísmo, ele evita a concepção para não ter que dividir a sua própria herança. E por causa disso, Deus também o fulmina. Aí Judá entra em pânico e, com medo de perder seu último filho, Selá, ele engana Tamar, mandando ela de volta para a casa do pai com uma promessa que ele nunca teve a intenção de cumprir. Com o Judá quebrando a promessa, a história agora vira o foco para Tamar. Pense na situação dela. Viúva, sem filhos e sem futuro, deixada de lado pelo homem que deveria protegê-la. E é aí que ela decide lutar por justiça de uma forma chocante. Então, ela espera, o tempo passa, provavelmente anos se passaram, Tamar faz a parte dela, vive naquele limbo, como viúva na casa do pai, esperando que Judá finalmente honre sua promessa. Selá se torna um homem, mas Judá nunca a chama. A promessa foi oficialmente quebrada. Tamar foi abandonado, sem ter a quem recorrer legalmente. A sua única esperança de ter um lugar na família da aliança foi legada por Judá. Então, o que uma mulher sem poder nenhum faz numa situação como essa? A Tamar bola um plano. Um plano audacioso e muito arriscado. Sabendo que Judá estaria viajando para Tosquia de Ovelhas, uma época meio festiva, ela se disfarça de prostituta e se posiciona bem no caminho dele. A chave do plano dela está no que ela exige como garantia. Judá não tinha o pagamento em mãos, então Tamar pede seu selo, seu cordão e seu cajado. E estes não eram itens aleatórios de jeito nenhum. Eram, na prática, a identidade dele. O selo funcionava como uma assinatura e o cajado era um símbolo de autoridade. Ela estava pegando a identidade dele como garantia. 3 meses depois, a notícia se espalha. Tamar está grávida. O plano dela entra na fase final e o palco está montado para um confronto público, onde a hipocrisia de Judá vai ser totalmente exposta. A ironia aqui é devastadora. Judá, agindo como o patriarca justo, ordena a punição mais severa possível. A morte na fogueira, uma punição incomum e extrema. Ele, que cometeu o mesmo ato e quebrou sua promessa sagrada, agora condena Tamar sem fazer a menor ideia de que está condenando a si mesmo. E então, no momento em que ela é trazida para ser executada, Tamar joga sua cartada. Ela não acusa com palavras. Ela simplesmente apresenta os itens e diz: estou grávida do homem a quem isto pertence. A evidência é inegável. A identidade do homem está ali, clara para todo mundo ver. E aí vem o ponto de virada. Judá confessa. Em público, ele admite: ela é mais justa do que eu. Ele reconhece que a atitude desesperada dela foi uma resposta direta à injustiça dele. Este momento de confissão pública é o início da transformação do Judá. E aqui a história dá uma guinada incrível.
Esse caso que parecia sórdido e confuso acaba se tornando um dos elos mais importantes em toda a história da redenção. Séculos depois, ao escrever a genealogia de Jesus, o autor de Mateus não esconde essa história. Pelo contrário, ele faz questão de destacá-la. Tamar, a cananeia que usou o engano para garantir seu lugar, é nomeada diretamente na linhagem do Messias. E isso ilustra o quadro geral de uma forma brilhante. A partir do nascimento de Pérez, um dos gêmeos de Tamar, a linhagem real continua. Essa é a linhagem que leva diretamente ao maior rei de Israel, o rei Davi, e finalmente ao próprio Jesus. O plano de redenção de Deus passou bem no meio desse momento escandaloso. Então, depois de analisar toda essa confusão, o que a gente pode aprender com isso? Por que essa história foi preservada com tantos detalhes? No fim das contas, essa história mostra que a graça de Deus não é impedida pela falha humana. Na verdade, muitas vezes ela opera através dela. A gente vê que Deus usa pessoas imperfeitas e improváveis, como Judá e Tamar, para cumprir seus propósitos soberanos. Isso demonstra que o arrependimento genuíno pode levar a uma transformação real e que o plano divino de redenção não pode ser frustrado, nem mesmo pelo pior dos nossos comportamentos. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se Deus conseguiu trazer um ancestral do Messias de uma história de engano, hipocrisia e escândalo, que tipo de redenção e propósito ele não poderia estar tecendo nas partes mais confusas e quebradas da história humana?